Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Colóquio da Física da UFABC. Hoje nós vamos ter o Roberto Menezes Serra como nosso palestrante. Aí ele, só falando um pouco, ele fez a graduação na UFSCar, mestrado na USP e doutorado na UFSCar. Fez um pós-doc no Imperial College London. Foi membro associado do International Center of Theoretical Physics, em Trieste, é professor da UFABC e atuou também já como professor visitante Newton Advanced Fellow da Royal Society. Muito obrigado por ter aceito o convite e é com você. Ok, obrigado a vocês, né, por abrir o espaço aqui para a gente falar um pouco do que a gente faz, né. Bom, a ideia, né, desse colóquio é simplesmente apresentar um cenário geral do que é essa área que é conhecida hoje, né, as pessoas costumam chamar de ciência e tecnologia da informação quântica, né, algumas vezes só tecnologia quântica, e atualmente tem esse termo que é a segunda revolução quântica. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que é isso, qual é o cenário, quais são os desafios, qual é o estado da arte e diversas oportunidades de pesquisa e desenvolvimento que estão associadas à atuação da UFABC. Eu tentei ser não técnico, tem muito poucas equações aqui, só para exemplificar alguma coisa, e se quiserem fazer pergunta, a qualquer momento pode abrir o microfone, perguntar alguma coisa, e no final também eu posso voltar e falar sobre alguma coisa em mais detalhes, né? Bom, eu coloquei essa figura aqui do início, que ela é muito bonita aqui, né, da conferência de Solvay, de 1927, né, que configurou, de certa forma, a maturidade do desenvolvimento da mecânica quântica que completou, né, 120 anos. Então, algumas pessoas acham que essa foto é provavelmente a foto mais inteligente já tirada, né? 17 pessoas que participaram dessa conferência ou já eram prêmio Nobel ou se tornaram prêmio Nobel, né? Então, aqui está Schrödinger, Bohr, Einstein, Marie Curie, né? A única mulher aqui, e ela foi colocaram cor, né, na foto recentemente, né? Bom, o que a gente chama, então, a mecânica quântica propiciou o desenvolvimento de uma série de tecnologias, né, que hoje fazem parte do nosso dia a dia, exames médicos, microeletrônica, etc. E a microeletrônica é o que muitas pessoas chamam da primeira revolução quântica, né? Então, essa aqui é a foto do ENIAC, né? Nessa época aqui dos primeiros computadores, né? Você programava esses computadores conectando e desconectando cabos, eles funcionavam com válvulas que aqueciam muito, né? Válvulas a vácuo. Isso só funcionava durante 2.000 horas, né? Depois você tinha que trocar as válvulas. Então, o transistor produziu uma revolução enorme nessa história toda. E em aproximadamente 50 anos, né, foi possível produzir um transistor que é sensível à carga de um único elétron. Então, embora toda a microeletrônica funcione através, né, da mecânica quântica, a gente usa tunelamento, etc., a informação que você processa com a microeletrônica convencional, ela é clássica, né? Então, tem uma discussão se a lei de Moore, Gordon Moore foi um dos cofundadores da Intel, né, e ele percebeu que a cada 2 anos dobrava o número de transistores num processador ou dobrava a capacidade, né, então dependendo de como você olha a lei de Moore, né, ela parece que já não se confirma mais, mas isso ainda é um pouco polêmico, né, mas de qualquer maneira a gente imagina que em algum momento a lei de Moore vai parar de se confirmar, né? Então aqui é a comparação de performance, fazendo algumas operações matemáticas. Então o pessoal da computação gosta muito de usar eventualmente produtos de matrizes, operações envolvendo matrizes, né? Então aqui está comparando com a performance do VAX, né, de 1978. Então era um computador muito bom naquela época.
E aqui são os chips, né, e aqui, ao passar dos anos, né, a gente vê que a partir de 2003 tem uma mudança de inflexão nessa curva, em 2010 tem outra mudança, e aqui, 2015, né, até hoje, a curva está ficando praticamente flat, né? Então, parece que parou de aumentar a performance de um único core de processamento, tá? Mas se você olhar o número de transistores em cada chip, ele continua, né, aumentando, seguindo mais ou menos a lei de Moore. Só que meus dados aqui só estão até 2018, tá? Mas a gente está chegando nos limites de transporte eletrônico em semicondutores e, sobretudo, a questão do aquecimento, né? Então, se você aumentar muito a frequência com que você processa informação no chip, o chip vai aquecer mais, você tem que dissipar mais calor, né? E aí, para tentar solucionar isso, você tenta diminuir o número de portadores de carga que representam o 0 e 1, né? Isso daqui é um anúncio recente, maio de 2021, da IBM, né, que desenvolveu uma tecnologia para fabricar chips, né, com estruturas de 2 nanômetros, né? Então, os computadores que a gente compra, né, hoje tem chips, né, com transistores da ordem de 7 a 5 nanômetros, né? Os novos computadores da Apple, 5 nanômetros, chip de celular também 5 nanômetros, né? Mas agora tem esses chips de 2 nanômetros. Isso vai reduzir muito o aquecimento, né, que é uma questão, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e a densidade de transistores, de milhões de transistores, né, aqui é milhões de transistores por milímetro quadrado, né, vai aumentar substancialmente nesses chips de 2 nanômetros. Então você consegue colocar mais cores de processamento no chip, né? Bom, só para lembrar, né, então, como é que a gente processa informação numa calculadora, num computador convencional, né, que eu vou chamar aqui de computador clássico, né? A gente usa, então, esses transistores para executar operações lógicas. Então, toda a informação que a gente digita, texto, números, etc., são traduzidos, né, em binário, né, em bytes, né, que são cadeias de 8 bits, né? E o bit pode ter o estado 0 ou 1, que a gente associa as variáveis lógicas verdadeiro e falso, e corrente sim, corrente não, lá no circuito eletrônico. Então, o transistor nos possibilita fazer operações lógicas, por exemplo, a gente pode comparar se o bit A e o bit B são verdadeiros, né? Se forem verdadeiros, aí sai uma corrente lá do outro lado, né? Se o bit A ou o bit B é verdadeiro, e assim por diante. Isso daqui são as tabelas lógicas, combinando essas operações lógicas, a gente consegue fazer, por exemplo, um circuito que faz a adição de dois números e calcula o vai 1, né? E a gente, na calculadora ou no computador, a gente faz isso combinando transistores, aqui como está nessa protoboard, né? Mas aí lá no processador, os transistores, você consegue combinar como que você consegue programar como que você conecta os diferentes transistores, né? Então esse cara aqui funciona como uma válvula que deixa ou não passar corrente, se você tem alguma corrente aqui na base, né? Bom, essas máquinas aquecem, né, porque quando você apaga um bit de informação, esse é um processo irreversível. E nessa lógica convencional, né, você vê aqui nessas portas lógicas, aqui, ou mesmo aqui o transistor, né, você tem 2 bits de entrada e um único bit de saída, ok? Então você está apagando, a cada operação lógica que você faz, você apaga um bit, né? Isso impõe um limite termodinâmico para o processamento de informação. A mesma coisa acontece quando você apaga a memória de um pendrive, por exemplo, né? Ele aquece. Bom, o Landauer, que foi um pesquisador da IBM, né, a IBM sempre investiu em ciência básica, ele estudando então a termodinâmica da computação, ele descobriu na década de 60 ele postulou, né, esse limite que é conhecido como o princípio de Landauer. Então, o que você dissipa de energia para pagar um bit de informação é kBT ln de 2, né? Então, logaritmo natural de 2, T é a temperatura do seu circuito, KB é constante de Boltzmann, né? Então, a quantidade mínima de energia que você vai dissipar, kBT tem unidade de energia, é 0,69, né, kBT. Isso daqui é quanto que uma memória comercial, né, quanto que você gasta para fazer o switch do estado de uma memória, né, quando você usa um circuito lá com 2 transistores, né, para fazer o seu elemento de memória.
Então, ao longo dos anos, essa quantidade de energia vem diminuindo, atualmente está entre 1.000 e 10.000 kBT, né? E se a indústria continuar seguindo essa tendência, em 2035 a gente chega no limite de Landauer. Provavelmente a gente não vai chegar no limite de Landauer nas memórias comerciais e tal, provavelmente só em laboratório, usando o transistor de um único elétron, né? Mas, de qualquer maneira, a computação convencional ela sempre vai dissipar energia. Então, a gente tem vários limites associados à tecnologia que a gente tem hoje para processamento de dados, né? A IBM enxerga, né, que a era do circuito integrado está prestes a acabar, né? E a era do quantum vai começar em 2025. Né? Isso daqui é um slide da IBM. E há um investimento muito grande da indústria nessa direção de tecnologias quânticas, né? Se por um lado a gente tem limites que podem produzir gargalos, né? Na tecnologia atual que a gente tem para processar informação, por outro lado a gente tem uma demanda enorme, né? De otimizar, para realizar, né, processos de otimização, etc. Então, essa área que a gente chama de tecnologia quântica está associada, então, com o que a gente chama de segunda revolução quântica, e a ideia é usar efeitos quânticos, né? Então, com esses transistores cada vez menores, é muito provável que muito em breve a gente já tenha superposição das funções de onda dos elétrons que estão nos transistores adjacentes. Isso vai gerar ruído para o processamento de informação tradicional, clássico, por outro lado, né, essa interferência quântica é interessante para desenvolver uma tecnologia em que a gente processa informação usando superposição e interferência, né? Então, nessa grande área que a gente chama de tecnologia quântica, a gente tem computação quântica, que é a ideia é processar informação usando efeitos quânticos, simulação quântica, né, simular sistemas, né, usando um outro sistema quântico, inteligência artificial quântica, metrologia quântica. Isso dá origem a gente necessita desenvolver uma nova teoria de informação, onde a gente leva em conta essa lógica que pode ter superposição e interferência, né, natural da mecânica quântica. Criptografia quântica, então, como os computadores quânticos, eu vou comentar mais adiante, ameaçam, né, os códigos criptográficos que a gente tem hoje, a gente tem que desenvolver uma nova criptografia, e atrás de tudo isso, né, a gente tem limites termodinâmicos. Então, e a gente tem que aplicar, então, agora, termodinâmica a sistemas pequenos fora do equilíbrio, né? Então, isso deu origem a uma área que as pessoas vêm chamando de termodinâmica quântica. Tem várias aplicações para essas novas tecnologias, indústria farmacêutica, design de novos materiais, etc. Né? Vou tentar comentar algumas delas, né? O ingrediente-chave para desenvolver essas novas tecnologias, dessa segunda revolução quântica, é a manipulação da interação da luz com a matéria. Né? Seria melhor aqui falar radiação, né? Radiação e matéria, porque luz a gente usa luz para as frequências, para os comprimentos de onda visíveis, né? Então, quando a gente está em micro-ondas ou radiofrequência, a gente não chama isso de luz, a gente chama isso, né, de radiação, né? Mas é a mesma entidade, né? Então, radiação eletromagnética e matéria. Então, ora a gente vai usar a radiação eletromagnética para manipular os estados quânticos da matéria, ora a gente usa a matéria para manipular os estados quânticos da radiação. Eu não resisti, e esse daqui é uma história que todo mundo conta quando vai falar dessas coisas, né? O Schrödinger, em 52, achava que seria tão difícil realizar experimentos com um único átomo, um único fóton, etc., um único sistema quântico individual, como seria difícil você ver num zoológico um ictosauro, né? E de fato, hoje a engenharia genética, né, nos permite fazer coisas próximos, né, de criar ictosauros, né? E nós temos em nossos laboratórios experimentos, né, com um único átomo, com um único fóton, a gente pode fazer um único átomo interagir com um único fóton, etc. Né? Então o Prêmio Nobel de 2012 foi inclusive auferido a pessoas que desenvolveram esse tipo de tecnologia. Então eu vou falar inicialmente sobre computação quântica, mas eu vou falar sobre comunicação, sobre metrologia quântica e sobre algumas possibilidades, né, de investigação em diferentes áreas, que envolvem diferentes áreas da pós-graduação em física da UFABC ligadas a essa nova revolução. Bom, a ideia por trás da computação quântica é você substituir, então, seus bits, que são seus elementos de informação, né, em vez de 0 e 1, verdadeiro e falso, agora a gente pode ter um estado de superposição. Então, aqui, para quem já fez mecânica quântica, né, isso daqui é uma representação aqui
né, em termos de CATs, né, então teria o CAT 0, o CAT 1, e esse daqui é o estado mais geral possível, tirando alguma fase global, né, que você não vai medir, que você pode escrever de um sistema de 2 níveis. Então você tem esses 2 parâmetros aqui, θ e φ, e você pode representar isso daqui no R3. Então você tem componentes x, y, z, que estão associadas às matrizes de Pauli, isso daqui é o que a gente chama de esfera de Bloch, e um bit quântico, então, pode apontar em qualquer posição nessa esfera, né, ao passo que um bit clássico, você só teria 2 pontos, o ponto 0 e o ponto 1. Então agora a gente tem uma fase relativa, a gente tem uma fase complexa entre 0 e 1, e se a gente executar operações, a gente pode ter interferência, a gente pode chamar 0 e 1 de 2 caminhos, como no experimento de dupla fenda, e a gente pode ter interferência entre os caminhos, né? E é isso que confere as vantagens da computação quântica. Então, isso daqui é a representação de um algoritmo quântico. Essas caixinhas são operações unitárias, e essas conexões aqui representam interação entre 2 sistemas. Cada linha representa um bit quântico. Então você tem um sistema de 2 níveis aqui, outro sistema de 2 níveis, assim por diante, né? E você executa operações unitárias, né? O Feynman percebeu que a única maneira de você simular eficientemente um sistema quântico era através de um outro sistema quântico, porque o espaço de Hilbert cresce exponencialmente. Bom, e a gente ganha, a gente tem um ganho de performance usando um sistema quântico, porque a gente usa superposição e interferência. Então, isso daqui é o famoso algoritmo de Shor, né? O Peter Shor, que hoje é professor do MIT, na época ele estava nos antigos laboratórios Bell, né? Esqueci o nome agora que foi dado, enfim. Ele então propôs em 94 um algoritmo capaz de fatorar números, né, de maneira eficiente. E os principais algoritmos que a gente usa para distribuir chaves criptográficas se baseia na dificuldade de fatorar números. Então, o melhor algoritmo clássico que a gente tem cresce como essa linha vermelha conforme você aumenta o número de dígitos, né? E o algoritmo de Shor cresce como essa linha azul. Se eu tivesse desenhado aqui o custo de uma multiplicação, ele seria um pouquinho menor que o algoritmo de Shor. Então, fatorar números agora é tão fácil quanto multiplicar. Quer dizer, seria só um pouquinho mais difícil do que multiplicar, né? E isso, então, permitiria quebrar. Então, um computador quântico em larga escala permitiria quebrar qualquer código criptográfico. Nesse momento, diversas empresas fabricam computadores quânticos e vendem acesso a esses computadores quânticos na nuvem, né? Então, a IBM comercializa esse acesso, né, aos computadores quânticos dela. Então, aqui são refrigeradores, né, de diluição de hélio. O processador é feito com supercondutores, então tem que operar a temperaturas de milikelvin, né? Aqui tem também controle de vibração, etc., né? E aqui é como a IBM te permite acessar gratuitamente esses computadores em menor escala, alguns modelos menores, né, com até 16 bits quânticos, né, a gente chama de qubit, e você consegue programar operações unitárias nessa máquina, e você pode programar remotamente um experimento, e depois eles te mandam por e-mail o resultado desse experimento. Você carrega esses quadradinhos aqui, e aqui você executa, por exemplo, uma rotação de π/2 na direção x. Quem já estudou rotações em mecânica quântica vai saber o que é. Isso daqui é uma porta lógica contra o NOT, que seria o análogo à porta lógica de eletrônica digital exclusive OR, né? Aqui são alguns parâmetros, esses computadores são calibrados 4 vezes por dia, então você tem que calibrar as rotações, que elas vão mudando. A IBM está prometendo, então, em 2023, né, ter um processador quântico com 1000 qubits, e esse daqui é o tamanho do refrigerador de hélio que eles têm que construir, né, que eles estão construindo, né, para fazer esse computador de 1000 qubits funcionar. Então, a ideia da IBM é vender computação na nuvem. Os computadores ficam nos laboratórios da IBM, e você compra horas de processamento, né? Você não compra a máquina, porque você precisa também de vários doutores em física, né, para operar essa máquina, tá certo? A D-Wave é uma outra empresa canadense, é uma das pioneiras e tal, tem um outro computador, isso daqui eles vendem um computador e também eles vendem processamento na nuvem, mas aqui você também pode comprar se você quiser, né? Custa 15 milhões de dólares. Eles têm um computador com
5.000 qubits, mas ele não é programável. Por exemplo, da IBM, ele é completamente programável. Você programa qualquer algoritmo envolvendo operações lógicas até 60 qubits, que é o que eles têm nesse momento. Esse cara aqui são 5.000 qubits, mas ele resolve um único problema de otimização, né? Ele faz o que ele chama de quantum annealing, computação quântica adiabática. Tá? Então aqui tem alguns slides, mas eu não vou falar sobre isso. Se alguém quiser saber mais, me perguntem, aí eu volto e falo sobre como funciona esse quantum annealing, essa computação adiabática, né? Esse computador da D-Wave, ele resolve alguns problemas que não podem, que depende de como você compara, tem uma discussão a respeito disso, qual é a maneira correta de comparar essas coisas, mas ele resolve problemas com uma performance muito superior à comparação com supercomputadores convencionais, né? Mas estima-se que esse computador da D-Wave vai ter algum problema de escalabilidade por causa de limites termodinâmicos para esse tipo de computação que a gente chama de computação quântica adiabática. Bom, tem uma outra empresa em Maryland, nos Estados Unidos, né, que chama IonQ, que desenvolve, então computação quântica usando íons aprisionados. Então, não precisa usar hélio líquido para resfriar, nada disso. Então, aqui, essa foto aqui é uma ampliação do que tem aqui dentro aqui desse chip, né? Aqui tem eletrodos que produzem, então, um campo magnético, eletromagnético, que aprisiona íons que podem ser de cálcio, e terbium, enfim, você pode escolher diferentes íons aqui. Isso daqui é uma foto de câmera CCD de 50 íons aprisionados. Você consegue, eles conseguem acessar cada um desses íons com lasers e manipulam o estado de movimento desses caras, o estado eletrônico, né? Esse tipo de arquitetura, né? Com esse tipo de arquitetura, então é possível construir um computador quântico um pouco mais compacto, né? Então, isso daqui é um anúncio da Universidade de Innsbruck, na Áustria, em colaboração com empresas e outras universidades, né? De um computador quântico que cabe num rack normal que a gente usa em data centers, né? Então, a gente já pode comprar esse cara aqui e colocar dentro de um data center. Aqui tem 24 íons aprisionados. Quem conhece esse experimento sabem que isso daqui é um avanço incrível, porque qualquer vibração, você precisa colocar isso em cima de uma mesa ótica, isolar vibrações, etc., ter lasers super estabilizados em frequência e intensidade, né? E o pessoal já conseguiu tornar isso super compacto. E é super recente esse anúncio, olha, 17 de junho de 2021. Bom, aqui no UFABC, o professor Rafael Paiva está construindo aqui uma armadilha de íons, né, no subsolo do bloco A, né? Então a gente vai poder brincar um pouquinho, né, com computação quântica de íons aprisionados também no UFABC. Lógico que no início aqui vai ter um número pequeno de íons, né, mas a gente espera que isso escale em algum momento, né? E aqui então você processa informação usando lasers, né, que produzem transições eletrônicas nesses íons que estão presos, né, num potencial eletromagnético, e eles interagem, né, entre si devido à força colombiana, tá? E assim que você faz operações conjuntas, né? Recentemente, o Google, em 2019, né, anunciou que tinha provado a supremacia quântica. As pessoas não gostam muito da palavra supremacia, já até mudaram um pouco a palavra, né? Mas enfim, então o Google realizou uma quantidade, desenvolveu um chip também usando supercondutores, realizou uma quantidade de um conjunto de operações aleatórias, né, que seria muito difícil simular no computador clássico. Então, alguns pesquisadores da IBM responderam dizendo, não, olha, o que o Google fez lá em alguns minutos, a gente poderia simular em alguns dias usando o Summit, que é o maior supercomputador em funcionamento que está no laboratório Oak Ridge, né, nos Estados Unidos. Mas eles não fizeram, né, porque seria muito caro dedicar esse supercomputador só para mostrar, né, que o Google não tinha mostrado a tal da supremacia quântica. Mais recente, esse ano, então, um grupo chinês, né, está dizendo, né, que tem o computador quântico mais poderoso em funcionamento atualmente. Então, de novo, executando um algoritmo aleatório, com 66 qubits funcionais, né? Mas eles, aquele do Google só tinha 53, né? Mas eles só usam 56 qubits e realizam 20 ciclos dessas operações unitárias aleatórias
e eles estimam que você demoraria meses, né, e talvez alguns anos, né, 8 anos, para rodar, para simular o que eles fizeram nesse processador em algumas horas, né, em 1,2 horas. Então, nesse momento, né, esses computadores quânticos, eles aparecem aí como provas de princípio, etc., e eles ainda não resolvem nenhum problema de importância muito prática, né? Mas estima-se que em poucos anos esses computadores vão começar a resolver esses problemas. E como é que você programa, então, um computador quântico? Tem lá aquela IDE, né, lá aquele ambiente de desenvolvimento lá da IBM, que você coloca lá operações unitárias e tal, numa sequência, né, para fazer como você faria num circuito de eletrônica digital, né, uma programação de baixo nível, mas você também pode fazer isso em alto nível. Então, já foram desenvolvidos várias bibliotecas e ferramentas, né, e você consegue programar, então, um computador quântico usando Python, por exemplo, né? Então, ó, medida, rotações, enfim, né, você pode programar o seu circuito, né, usando esse tipo de ferramenta, e tem vários desenvolvedores, e o que eles estão fazendo atualmente é tentar desenvolver ferramentas que não dependam da arquitetura. Então, o mesmo programa que você faz pode rodar num computador quântico que funciona com íon aprisionado ou que funciona com supercondutor, né? Tem investimentos mundiais enormes, né, nessa área. Então, isso daqui é um levantamento de 2021 aqui, dessa instituição aqui, que o Eureka, né? Então, você tem grandes investimentos na Europa, no Hemisfério Norte, Austrália, Coreia, China, Índia, enfim, né? A China recentemente anunciou um investimento de 10 bilhões de dólares num laboratório nacional para desenvolver tecnologia quântica. Tem muitas patentes sendo registradas mundo afora, né? Então, na Europa teve um investimento maior em sensores, agora a Europa está se voltando também para o investimento em computação quântica. Da China é líder na área de comunicação quântica, criptografia, e a América do Norte investiu bastante em computação quântica desde o início, né? E também criptografia. Criptografia tem muita coisa que não é patenteada, né? A JP, várias indústrias anunciaram recentemente que estão investindo em computação quântica para resolver algum problema. Então, a Mercedes-Benz tem um acordo com a IBM para desenvolver baterias, né, mais eficientes usando computação quântica. JP Morgan criou uma divisão de computação quântica. O tempo inteiro está contratando pessoas, inclusive estágios, etc., né? Porque se você consegue uma previsão melhor do mercado financeiro, se você sai na frente, isso pode significar um lucro muito interessante, né? Então, não sei se vocês viram a propaganda na TV do Itaú. O Itaú está contratando alguns dos nossos ex-alunos para trabalhar com computação quântica também, né? O governo britânico também resolveu que seria importante ter um computador quântico comercial funcionando na Inglaterra, o governo alemão também, e eles estão investindo nessa tecnologia, né, de supercondutores. Bom, no Brasil, essa área se organiza através desse INCT, Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação Quântica, que envolve várias universidades, a UFABC faz parte, e embora os recursos do MCTI, né, para essa área estejam, de certa forma, bloqueados, né, nos últimos anos, tem caído a conta-gotas, e foi muito importante para o desenvolvimento de laboratórios na UFABC nessa área e criar uma estrutura no Brasil, né, para que a gente não ficasse tão distante, né, nessa nova revolução tecnológica. Qual é o hardware da computação quântica, né? Então, existem vários hardwares possíveis. O hardware que tem tido maior sucesso em termos de escalabilidade é esse que usa qubits supercondutores, né? Então, o que são esses qubits supercondutores? São circuitinhos elétricos, mas você faz o circuito com um supercondutor, aí você tem uma junção Josephson, tem capacitância, e você tem aqui uma fonte de corrente. Então, você pode fazer um qubit supercondutor usando carga, usando fase, né? Você tem uma corrente supercondutora que vai tunelar aqui numa direção e na outra direção. Essa junção Josephson, você põe um pedacinho, uma barreira para o supercondutor, um pedacinho de material que não é supercondutor, né?
e aí os pares de Cooper, eles podem tunelar essa barreira, né? Então você pode, se você fizer um anelzinho, você pode ter uma corrente num sentido, uma corrente no outro sentido, você pode brincar, você pode fazer com que isso funcione como um átomo artificial, né? Você pode criar um sistema de 2 níveis em que você controla os níveis de energia usando com parâmetros externos aqui, como a capacitância, ou aplicando um campo, etc. Né? Então, o que o pessoal faz é desenhar, então, num substrato, né, um circuitinho, esses anéis, né, que podem ter diferentes formatos, dependendo da arquitetura que a pessoa, que o grupo escolhe, né, usa-se nióbio, e esse cara vai ser refrigerado. Mais recentemente, tem pessoas, né, propondo usar tântalo, né, para fazer esses circuitos. Isso daqui vai ser refrigerado a milikelvin, e qualquer defeitozinho que você tenha, né, na litografia vai influenciar na qualidade do qubit e no tempo que você vai ter de coerência. E esses caras são acoplados a linhas de transmissão. Então, esse circuitinho aqui, você pode escrever, para quem gosta de física teórica, né, você escreve a lagrangiana, depois você vai para a hamiltoniana, e você quantiza esse cara do mesmo jeito que você quantiza o campo de radiação numa cavidade. E no final você vai achar hamiltonianos que são equivalentes àqueles, né, de um átomo interagindo com a luz. Né? Então a gente chama de eletrodinâmica quântica de circuitos. Né? Então bem o que é quantizado aí é uma voltagem, uma corrente ou a combinação dessas duas coisas. Né? Bom, aqui tem um interplay muito grande entre a área de ciência de materiais, né, e tecnologias quânticas. Então, aqui é um artigo recente da Nature Communications, onde esse grupo aqui propõe o uso, né, de tântalon para fazer esses qubits, para obter tempos, né, de coerência melhores do que aqueles que você obteria, né, com o nióbio, né? E aqui é 0,3 milissegundos, né? E o que é essa história aí de tempo de coerência? Então, esse daqui é o grande desafio para o desenvolvimento de tecnologias usando efeitos quânticos, né? A mecânica quântica, efeitos quânticos, eles são muito frágeis, né? Então, o seu sistema quântico, por melhor que ele esteja isolado do ambiente, ele interage com o ambiente. A gente descreve essa interação usando uma equação Bestra, né? Aqui na forma de Lindblad e tal, mas não vou falar sobre isso, né? Mas para quem gosta de teoria, né, isso daqui é um prato cheio. Em diferentes sistemas, você tem diferentes tipos de ruído, né? Então, flutuação de intensidade lá do laser que está interagindo com o sistema, do campo magnético, também geram decoerência. Né? E a decoerência é o processo que torna o seu sistema quântico um sistema clássico. Então, aqui, por exemplo, o experimento da fenda dupla, então, em vez de você ver um padrão de interferência, se o seu padrão de interferência, se você perder coerência, né, se os elétrons que estão aqui passando pela fenda dupla interagem com algum ambiente, você vai cair aqui no caso clássico, em que agora você não tem mais esse termo de interferência na descrição das suas probabilidades, né, e aí você vai perder a vantagem quântica que você teria nesses algoritmos, etc. Tá? Então aqui é só para dar mais um exemplo, né? Então se você tiver um estado de superposição, por exemplo, up, down, né? E você tem aqui interagindo com o reservatório térmico a temperatura 0 Kelvin, né? A gente está postulando só alguma coisa fácil de calcular, né? O que você vai ter vai ser o seguinte: os elementos fora da diagonal do operador densidade, que representam exatamente a interferência, a coerência do estado, eles desaparecem exponencialmente. Né? Eles desaparecem mais rápido do que até os elementos diagonais. Né? Então, todo o processamento quântico que você vai fazer, então, nesse chip supercondutor, ele tem que acontecer num tempo menor do que 0,3 milissegundos. Tá, ok? Então, isso daqui te diz a capacidade do número de operações lógicas que você vai... A capacidade do algoritmo que você vai conseguir implementar naquele sistema físico. Tem várias empresas hoje fabricando chips quânticos, grandes empresas como IBM, Intel, Honeywell, Google, Microsoft desenvolvem os seus próprios chips, e tem um monte de startup ao redor do mundo. Tem vários capitais de risco, né, em que é possível buscar investimento para desenvolver a sua própria tecnologia quântica. Tem vários postdocs que eu conheci ao redor do mundo em conferências que hoje criaram suas próprias empresas e estão desenvolvendo alguma coisa, né?
Aqui na UFABC nós temos um computador quântico funcionando. Nós temos, na verdade, mais de um, né? Nós temos um fotônico e temos um que funciona com spins nucleares, né? Esse daqui é um equipamento multiusuário, então ele não funciona como computador quântico o tempo inteiro. Às vezes ele funciona, né, para fazer trabalhos de caracterização, sobretudo na área de química e biologia. Esse daqui é um espectrômetro de ressonância magnética nuclear. Então aqui a gente tem um processador dentro de um tubo de ensaio. A gente escolhe uma molécula que seja interessante, né? Então aqui, nesse caso aqui, é o triclorometano, o famoso clorofórmio, e a gente tem aqui um hidrogênio, um carbono 13, o carbono 13 tem spin meio, o hidrogênio tem spin meio, o cloro não interessa, ele só vai atrapalhar, a gente não vai usar ele, e a gente coloca então esse cara aqui diluído numa solução que tem deutério em vez de hidrogênio, só para ficar numa frequência diferente, né? E coloca esse cara aqui dentro de um campo magnético, dentro aqui desse magneto, né? Tem um supercondutor imerso em hélio líquido que produz um campo magnético da ordem de 11 teslas. Né? Então, a frequência de ressonância, o gap de energia, né, do hidrogênio, tem uma frequência de ressonância associada para esse campo magnético da ordem de 500 MHz, carbono 126 MHz, né, flúor 470 MHz e assim por diante. Então a gente consegue manipular esses núcleos usando pulsos de radiofrequência. E qual é o tempo de coerência? Né? Para essa molécula aqui, a gente tem da ordem de 10 segundos no caso do carbono, 7 segundos para o caso do hidrogênio. Aqui é um outro tipo de erro, né? Então a gente tem dois tipos de decoerência. E quanto tempo demora para fazer uma operação, né, quântica, por exemplo, num algoritmo quântico, nesse computador quântico, né, que a gente tem aqui na UFABC? Da ordem de 7 microsegundos, né, 10 a menos 6 segundos, tá? Então, eu consigo fazer um monte de rotações antes do sistema perder coerência. Eu posso também fazer operações envolvendo 2 qubits, né? Então, isso daqui é a imagem do operador densidade, né? Que a gente consegue medir nesse tipo de aparato, né? Então, a gente faz o que a gente chama de tomografia quântica de estados, é uma maneira de você representar, então, o estado do sistema, não é um vetor de estado, porque tem ruído, né? Então a gente precisa do operador densidade para representar esse cara. Quem já fez mecânica quântica vai entender isso daqui, quem não fez não precisa se preocupar, não é fundamental. Como é que a gente programa esse computador quântico aqui da UFABC? Usando C. Né? Então a gente programa uma sequência de pulsos que fazem rotações de 1 qubit, ou a gente deixa o sistema interagir, né, os 2 spins, né? No caso daquela molécula que eu mostrei para vocês, a gente pode usar moléculas com mais spins também, né? E a gente programa esses pulsos em C, a gente também otimiza a forma desses pulsos para diminuir os erros, etc. E a gente pode, então, manipular a dinâmica dos spins nucleares, né? De acordo com o que nós desejamos fazer, né? Essa máquina é muito interessante para fazer testes de princípios, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está investigando aqui a irreversibilidade, né? Porque, teoricamente, um computador quântico seria reversível, né? Mas, na prática, você tem ruídos, etc., e quando você faz um processo e o processo reverso, não necessariamente eles são idênticos. Então aqui a gente modifica um campo de radiofrequência rapidamente e vai fazendo isso mais lentamente, né, para ver a irreversibilidade do sistema vai diminuindo, né, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas aqui é uma outra molécula que a gente pode usar para processar informação. Aqui a gente tem 3 qubits, né, e aqui são a maneira que a gente tem que modular os pulsos de radiofrequência para a gente conseguir manipular individualmente cada um desses caras, né? O desafio corrente nesse momento é manipular 4 qubits. Então a gente tem essa molécula aqui, que é um ácido crotônico, e a ideia então aqui é modular os pulsos de radiofrequência para conseguir manipular individualmente cada um desses carbonos, né? O máximo que a gente vai conseguir chegar nesse tipo de sistema é a 7, 8 qubits. O recorde mundial é 12 qubits nesses sistemas de ressonância magnética nuclear. Depois disso,
os espectros ficam muito complicados, a gente não consegue mais acessar individualmente o sistema. Então, ressonância magnética nuclear não é legal para fazer um computador quântico escalável, né? Por exemplo, supercondutores é muito mais legal, mas te permite fazer testes de princípio, né? E aprender algumas coisas. Bom, comunicação quântica é feita, em geral, compartilhando fótons, né? Então, você pode usar objetos, né, como estados emaranhados, né? Então aqui é a representação de um estado emaranhado. Então você tem um estado em que, quando você mede uma partícula, você não pode descrever separadamente esse estado. Quando você mede uma partícula, a outra partícula, por exemplo, aqui se medir a partícula A no estado A, a partícula B colapsa no estado down, e vice-versa, ok? Então com esses caras aqui é possível fazer algo parecido com o teleporte do Jornada das Estrelas. Isso já foi até capa da Nature no passado, né? E a China colocou um satélite no espaço dedicado à comunicação quântica. Então você pode usar fenômenos físicos que garantem a segurança do seu protocolo de comunicação, né? E a China então demonstrou distribuição de chaves quânticas para comunicação criptográfica entre dois países, né? Xina e Áustria, né? E também tem uma rede, a China agora tem uma rede de fibras óticas ligando Xangai a Pequim, são 2.000 quilômetros de fibra ótica, conectado também com essa história do satélite. Eles têm comunicação quântica segura sobre 4.600 quilômetros, né? Então, já que um computador quântico poderia, a princípio, quebrar qualquer código criptográfico, quando eles existirem, códigos baseados no RSA, quando ele existir em larga escala, né? A gente precisa ter um novo tipo de criptografia que não dependa de um problema matemático, e sim, né, de princípios físicos fundamentais. Então, enquanto o pessoal está preocupado com a Huawei e o 5G, a China já está na frente décadas, né? Aqui é um recorde, né, dessa comunicação quântica usando fibras óticas, né? Através de 600 quilômetros, né? Então isso daqui foi o pessoal da Toshiba, né? Mas aí eles publicaram esse artigo aqui na Nature Photonics, descrevendo, né? E ó, isso daqui é 2021, né? Então é o estado da arte atual. Aqui tinha um protocolo criptográfico que eu ia tentar falar para vocês mais ou menos como funciona, mas por causa do tempo eu volto aqui se alguém perguntar, né? Aqui é uma contribuição da UFABC para o desenvolvimento de protocolos criptográficos. Existem empresas que comercializam equipamentos em criptografia quântica, etc. Bom, na UFABC nós temos uma fonte de fótons gêmeos, né, funcionando lá no subsolo do bloco A. O Luciano Cruz e o Breno, né, trabalham aqui nesse laboratório. Então aqui você pode gerar esses fótons emaranhados, né, que a gente chama de gêmeos, usando um cristal não linear, né, de BBO, né, beta-bário borato, né, borato de beta-bário. Então tem um laser com um comprimento de onda de 405 nanômetros, né? E ele, na interface aqui entre dois pedacinhos aqui desse cristal, ele pode, eventualmente, é probabilístico, né, essa produção de fótons, tem uma eficiência pequena, mas eventualmente você produz, então, fótons por conversão paramétrica descendentes a 810 nanômetros, né? Então lembrando que a energia do fóton é igual a hc sobre lambda, né? Velocidade da luz c sobre o comprimento de onda, né? Então aqui você conserva energia, né? Então você dobra o comprimento de onda e a frequência também cai pela metade, né? Esses fótons aqui, então, eles violam a desigualdade de Bell, né? E é o que o Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância e tal, mas eles não servem para fazer comunicação mais rápida que a velocidade da luz. Mas você consegue fazer criptografia, você consegue fazer teleporte, você consegue fazer alguns protocolos, né, que ou transportam informação de maneira massiva ou te permitem fazer algo extremamente seguro, né? A menos que as leis da mecânica quântica sejam violadas, o seu protocolo de criptografia é seguro. Na prática não é bem assim, porque você tem eficiências, né, a eficiência do detetor, e você tem absorção no meio do caminho, etc. Enfim, então esses fótons que são produzidos, né, aqui no laboratório da UFABC podem ser usados para fazer testes de princípio de criptografia quântica, metrologia, e estudar outras questões fundamentais associadas, né, à não localidade na física.
Como desenvolvimento futuro, o Breno está se propondo a desenvolver essa mesma brincadeira aqui que é feita em cima das mesas óticas, nos chamados chips fotônicos, né? Então, são guias de onda em semicondutores, né, como o óxido de silício, ou então no vidro, você consegue desenhar isso daqui com laser. Então, toda a parafernália que está aqui em cima da mesa ótica, você consegue reduzir para um chip do tamanho de uma moeda, né? Então, isso daqui é um desenvolvimento muito importante nessa área de tecnologia quântica. Aqui são algumas contribuições da UFABC nessa área, né? Mas eu vou comentar aqui essa coisa interessante. A Singapura tem um programa, né, de desenvolver, né, comunicação quântica com esses microsatélites, que é mais barato para você lançar, etc. Né? E aqui foi um lançamento que falhou, o foguete explodiu. E a fonte de fóton gêmeos sobreviveu à explosão de um foguete. Né? Então, quem já brincou com isso no laboratório sabe o quão sensíveis são esses sistemas. Você tem detetor de um único fóton, etc. Né? Mas hoje a gente já sabe fabricar isso robusto o suficiente para sobreviver, quer dizer, sobreviver a um lançamento de um foguete, isso daí a China já tinha mostrado, né? Tem muita vibração, etc. No espaço você tem radiação, né? Então também as coisas têm que funcionar nesse ambiente hostil, né? Mas a fonte de fótons sobreviveu à explosão de um foguete. Aqui é o artigo que descreve isso, né? Os países estão muito atentos a isso, então a Inglaterra já está se preparando para esse mundo pós-computação quântica, né? E como que vai ficar a criptografia, etc. Né? Os Estados Unidos, idem, né? Então, o Ministério da Defesa do Brasil, esse ano, organizou em maio um evento para discutir desenvolvimento de tecnologias quânticas no Brasil de interesse da defesa, então muito provavelmente vão sair editais, né, em breve, com financiamento do Ministério da Defesa em algumas áreas que eles consideram sensíveis, né? Então, investir em tecnologia quântica hoje é algo fundamental para a soberania nacional. Tá? Então, o país que não investir nisso não vai ficar só atrasado tecnologicamente, ele vai ter a sua soberania ameaçada, certamente. Com relação a comunicações quânticas, os principais desafios, né, estão associados ao desenvolvimento de fontes de um único fóton sob demanda que sejam eficientes. Então, aqui tem um interplay muito grande na área de ciência de materiais. Então, as melhores fontes de fóton hoje sob demanda, né, fótons únicos, são construídas com quantum dots, né, mas você tem que refrigerar esse cara usando criogenia, então também é caro. O ideal seria não precisar usar criogenia, né? E também o desenvolvimento de detetores eficientes. Dependendo do comprimento de onda, a eficiência do detetor é diferente, né? Então, sobretudo nos comprimentos de onda de telecomunicação, a eficiência é bem menor do que na região óptica, né? E para fazer comunicação quântica a gente precisa desses comprimentos de onda. Bom, depois eu posso falar mais sobre isso se tiverem dúvidas. Quero falar rapidinho sobre sensores quânticos, né? Então, uma outra área que tem grande investimento, um grande potencial, são os sensores quânticos. A gente chama também de metrologia quântica. Então, a ideia aqui é você usar um sistema de prova, né, que é um estado quântico que vai interagir com alguma coisa que você quer medir. E aquela coisa que você quer medir, a que eu estou chamando de φ, vai ficar codificada nesse estado. Então, você tem, sei lá, uma evolução unitária que vai codificar, digamos, o interferômetro é a diferença de fase entre os dois braços, né? E depois você tem uma estratégia de medida. Quando você faz isso classicamente, a gente aprende lá nos nossos cursos, né, de física experimental e tal, o erro vai com 1 sobre raiz de n. Isso daqui vem do teorema do limite central, né, é o limite de Cramer-Hall. F aqui é a informação de Fischer, é uma quantidade que nos permite calcular o melhor aqui do seu protocolo. Quando você usa um sistema quântico, por exemplo, envolvendo emaranhamento, você consegue ter uma melhora quadrática, né? A sua incerteza na variável, o seu desvio padrão, né, vai com 1 sobre raiz de n, onde n é o número de estados emaranhados, ou o número de vezes, equivalente ao número de vezes que você repete a medida no caso clássico, né. Essa informação de Fischer tem uma expressão complicada, tem vários desafios teóricos para calcular ela. Quem gosta de física teórica trabalha em protocolos melhores, etc. Né? E a outra coisa que você pode usar para melhorar a sua medida, a precisão de sua medida, é
o que a gente chama de estado comprimido da luz, né? Então, o estado de um laser, que é um estado que a gente chama de coerente, né, tem uma distribuição gaussiana, ele é o estado de menor incerteza possível aqui nas quadraturas x e p. X e p não é o momento do fóton, tá? É as quadraturas que a gente usa para quantizar a radiação eletromagnética, né? Mas você mede essas coisas, né? Então, o estado de menor incerteza possível é o estado de um laser. E quando esse cara interage com um sistema não linear, pode ser um vapor de gás, né? Que é o que o Luciano usa lá no subsolo do bloco A. Aí você pode produzir um estado comprimido. Você comprime a incerteza numa das quadraturas. Na verdade, no laboratório da UFABC, o que a gente tem é compressão, né, de polarização, né? Para vocês terem uma ideia, o LIGO usa esses estados comprimidos, né, para melhorar a precisão, né, da medida de ondas gravitacionais, né? Então você pode medir pequenos deslocamentos, né? Você comprime numa quadratura. O princípio da incerteza de Heisenberg continua válido. Você diminui a incerteza numa quadratura, mas você aumenta na outra, tá? Então, dependendo do que você quer medir, você diminui a incerteza naquela direção que é interessante para a sua medida, né? E se mede a quantidade de compressão que você obtém, ela é medida em decibéis. Então, por exemplo, esse esqueminha aqui que a gente tem no UFABC, né, que o Luciano e o Breno têm lá no laboratório deles para produzir luz comprimida, é utilizada para fazer, por exemplo, microscopia, né? Então aqui é um artigo recente, olha, junho de 2021, em que o pessoal usa esse tipo de luz para melhorar, né, a imagem aqui de um microscópio com aplicações, né, em biologia. Recentemente, a gente descobriu como fazer esses estados, como produzir esses estados comprimidos agora com spins, né? Então, esse daqui é um experimento que foi feito agora durante a quarentena, então os resultados ficaram muito, muito melhores do que quando a universidade está aberta, porque não tem ruído nenhum, né? Então, aqui é um experimento de teste de princípios feitos lá no espectrômetro de ressonância magnética nuclear, usando essa molécula aqui, é um formato de sódio. Aqui tem um hidrogênio, carbono 13, 2 oxigênios e um sódio, fazendo uma ligação iônica. Bom, então aqui a gente começa de um estado que seria um análogo àquele estado coerente lá do laser, e a gente produz um hamiltoniano manipulando de novo a interação da radiação com a matéria, usando esses campos de radiofrequência, né? Produz um hamiltoniano como esse aqui, olha, né? Sigma X, sigma Y, né? E esse cara produz esse estado comprimido, né? A gente consegue obter esses estados comprimidos de spin, aqui são os dados experimentais, aquele experimento preliminar, dá para melhorar isso, aqui a gente vê que tem bastante ruído, né? Então a gente consegue 12 decibéis, né, de compressão nas quadraturas x e y, né, desse estado de spin. Então a gente pode usar esse cara, no LIGO tem da ordem de 12 decibéis, tá? A gente não vai usar esse cara para medir onda gravitacional, não, tá ok? Mas a gente pode usar isso daqui para medir uma pequena variação de campo magnético e bolar algumas aplicações para isso. A mesma técnica que a gente usa aqui com esses spins nucleares, né, de uma amostra líquida, a gente pode usar em outros sistemas, como, por exemplo, esses centros de cor em diamante, né? Então, a Lockheed Martin anunciou há algum tempo atrás esses magnetrômetros quânticos, né? Então, você usa esses sensores quânticos para medir a variação do campo magnético da Terra, e você poderia navegar, então, num avião sem usar o GPS, né? Então, se, sei lá, acontece uma guerra e os Estados Unidos desliga o GPS, né? Que já aconteceu, tá certo? Né? Então, você pode voar com alta precisão, né? E se você combinar isso com o sinal de GPS, você tem precisão de centímetros, né? Então, obviamente que isso daqui tem aplicações militares. Essas vacâncias de nitrogênio permitem, em diamantes, né, permitem também fazer um magnetômetro extremamente sensível, em que você usa um único spin para medir uma pequena variação de um campo magnético. Então já tem empresas acoplando isso em microscópios de força atômica para fazer ao mesmo tempo a imagem da superfície e mapear o campo magnético. Então aqui é uma aplicação desses sensores quânticos, né, que usa essa história de metrologia quântica. E numa conferência, numa visita que eu fiz a uma instituição de pesquisa no Canadá, quando eu ouvi falar a primeira vez desse projeto, né, eu achei que isso daqui era uma forçação de barra enorme, mas agora as pessoas, de fato, né, já foi demonstrada a viabilidade e tem investimento, né? Então a ideia é fazer um radar quântico. Então você usa esses fótons emaranhados
para fazer um protocolo que o pessoal chama de Quantum Illumination, né? E vários países, né, como Estados Unidos, China, Canadá, estão investindo nesse tipo de coisa. A gente tem agora uma nova corrida armamentística, né, que é essa corrida quântica, né, usando tecnologia quântica para esse processo de detecção. Então, aqueles aviões que são invisíveis ao radar convencional poderiam ser detectados usando emaranhamento, né? Bom, por trás de tudo isso, limitando toda essa tecnologia, a gente tem o que a gente chama de a gente tem esses limites termodinâmicos, do mesmo jeito que a gente tem com tecnologia clássica, a gente tem aqui, né, na tecnologia quântica, a gente tem agora essa nova revolução aqui, é uma espécie de nova revolução também industrial, né, da termodinâmica, né? Então o pessoal está desenvolvendo o que a gente chama de termodinâmica quântica, né? Então aqui é um outro resultado da UFABC que desafia a segunda lei da termodinâmica usando efeitos quânticos, correlações não clássicas, né, para inverter o sentido da transferência de calor, né? Você vê calor fluir de um cara que está frio para um cara que está quente sem colocar energia no sistema, sem realizar trabalho sobre o sistema. Isso parece que viola a segunda lei, mas quando você descreve essa situação em que o sistema está inicialmente correlacionado, que não era prevista pela formulação original da termodinâmica, você salva a segunda lei e acha uma coisa generalizada, envolvendo transferência de calor e teorias de informação. Isso daqui pode ter possíveis aplicações em processadores quânticos, né? Então, já estou encerrando, pessoal. Nesse momento, então, o playground que a gente tem de tecnologia quântica na UFABC envolve qubits de spin, né, usando ressonância magnética nuclear, qubits de fótons, né, usando tanto fótons únicos como luz comprimida, e futuramente teremos, né, qubits atômicos, né, nessas armadilhas de íon, né. Essa área na UFABC tem conseguido bastante reconhecimento acadêmico, publicando nos jornais mais seletivos, né, que a gente tem na área de física. Esses resultados têm atraído bastante atenção da comunidade internacional pela sua originalidade, impacto. Em geral, são provas de princípio, né? A gente não consegue competir em tecnologia porque a gente tem pouco investimento, né? O investimento para competir em tecnologia teria que ser muito maior, né? Mas esse é o momento da gente dar um salto, né? E diminuir esse gap do desenvolvimento tecnológico e com relação ao que a gente pode fazer academicamente. Então, em São Paulo, tem essa iniciativa proposta por um grupo de professores, né, capitaneada pelo Paulo Nussensweig da USP, de desenvolver um programa na FAPESP para tecnologias quânticas. E a ideia desse programa seria exatamente preencher esse gap entre o que a gente faz na academia e o desenvolvimento tecnológico. Tem muitas oportunidades. Não é necessário construir um computador quântico para fazer dinheiro nessa área, né? Então tem muitas oportunidades em sensores, softwares, etc., né? Várias universidades no mundo já têm programas em engenharia quântica. Então tem um monte de empresa contratando engenheiros quânticos, né? Então certamente a UFABC deveria se envolver nisso e a gente deveria desenvolver de alguma forma, talvez num nível de especialização, em algum momento até uma graduação em engenharia quântica. A gente tem toda a competência para fazer isso e a gente pode trabalhar de diferentes facetas dessa área, né? Um programa desse tipo na UFABC poderia incluir, né, tudo isso daqui. Então poderia incluir computação quântica, simulação quântica, controle quântico. A gente tem que desenvolver um monte de mecanismo de controle nos nossos laboratórios, né, e a gente pode eventualmente repassar esse tipo de experiência para uma indústria interessada, né, em desenvolver alguma coisa dessa área, sensores quânticos, comunicação quântica. E tem também, eu não tive tempo de comentar, mas tem essa ideia aqui de aprendizado de máquina quântica, ok? Além disso, né, eu também não comentei, né, mas o CERN está usando computação, está investindo em computação quântica para analisar dados de alguns experimentos, né? Eu entendo que isso ainda é algo experimental, né? E tem também propostas de detecção de efeitos de gravitação quântica para testar teorias quânticas da gravitação usando metrologia quântica, usando esses sensores quânticos em cima de uma mesa, né? Então você não precisa
Quer dizer, o investimento ainda é grande, mas você não precisa de algo como LIGO, né, para eventualmente testar, né, efeitos ligados à gravitação quântica. Recentemente teve um congresso aqui no braço sul-americano, né, do ICTP, né, que aqui no IFT, sobre isso. Ok, nós podemos então ir bravamente aonde nenhum homem esteve antes, né, usando essas tecnologias quânticas. Muito obrigado e questões, eu vou ficar por aqui, eu pulei um monte de coisa, mas depois em outros seminários a gente pode falar em detalhes sobre alguma questão técnica, né? A ideia era só dar uma visão geral e diversas áreas da UFABC, desde física de partículas, gravitação e ciência de materiais, etc., podem eventualmente propor testes fundamentais ou, por exemplo, novos materiais para uso nesse tipo de tecnologia. É um caminho super interessante que certamente vai ser muito relevante nos próximos anos, né? Para a gente ampliar a nossa atuação nessa área, a gente precisa aumentar a nossa força de trabalho na área, né? Então, certamente, seria importante termos mais contratações nessa área. O FABC tem uma possibilidade de ocupar uma posição de ainda mais destaque nessa área do que ocupa hoje, né? Se a gente fizer investimentos nessa direção, e certamente essa é a grande tecnologia, a grande revolução tecnológica do presente século. Obrigado. Obrigado, Roberto. Eu abro para questões. Alguém? Opa, acho que o Gustavo levantou a mão. Então, Gustavo, pode abrir aí. A palavra é sua. Ô Serra, muito bacana sempre ouvi-lo, cara, e bastante coisa, na verdade, né? Eu me empolguei demais. Depois o Breno até falou, tem muito slide. Mas, ô Serra, eu queria que você comentasse um termo que passou por mim esses dias e que me chamou a atenção foi que talvez você pudesse comentar, talvez você tenha comentado já, mas só reforçar, internet quântica. Passou, e quer dizer, você poderia comentar brevemente, eu entendo que tem a ver com comunicações quânticas, que você falou bastante. E a outra pergunta é o seguinte, você falou sobre 3 tipos diferentes de qubits que são feitos na UFABC, na verdade, né? E normalmente... Por enquanto 2, tem mais um que é uma possibilidade que esperamos ter em breve. Normalmente, nessas tecnologias, é uma tecnologia que avança ou sobrevive. Você podia brevemente falar sobre as perspectivas? Qual você acha que tem mais chance? Como é que você vê isso daí, cara? Muito bom, viu? Muito bom mesmo tudo. Perfeito, obrigado. E aí eu já peço desculpa se ficou a informação ficou muito densa, né? Mas vamos lá, sobre internet quântica. Então, tem também um esforço na Europa, né, nessa direção, né? Mas a única nação hoje que tem um satélite no espaço dedicado à comunicação quântica é a China, né? Então a ideia tem vários desafios. Então um dos problemas é o seguinte: quando a gente mede um sistema quântico, a gente projeta, né? E aí você perde a superposição, a relação das fases e tal. Então, para você fazer um repetidor, quando a gente faz comunicação, a gente usa repetidores, né? Então, quando você tem comunicação lá em fibras óticas muito longas, quando o sinal começa a ficar atenuado, você mede e você repete o sinal, né? Num sistema quântico, a gente não pode fazer isso. Quer dizer, você tem que fazer isso de uma outra maneira, porque você não quer perder emaranhamento, você não quer perder superposição, você não quer perder algumas coisas que te garantem a segurança no caso de um protocolo criptográfico, né? Então isso é um desafio, essa questão de como fazer repetidores, né? Além disso, para fazer uma internet quântica, a gente teria que fazer integração entre os diferentes tipos de qubit. Por exemplo, o fóton é um qubit que viaja,
É o que a gente chama de flying qubit, né? Você consegue mandar ele de um lugar para o outro. Átomo não. Átomo é um negócio que está preso lá no seu sistema, né? Então você teria que fazer o fóton se comunicar com um conjunto de átomos, ou um único átomo, enfim, e eventualmente você pode usar isso para tentar fazer um processo de amplificação, para amplificar o sinal, quando você tem absorção, etc, né? Então, para fazer internet quântica, você tem que ter a interação dessas duas coisas, né? O que o pessoal está propondo nesse momento é uma rede de comunicação envolvendo satélite e fibra ótica que garante comunicação segura entre essas cidades, né? Então, e aí como é que você faz o processo de repetição? Por exemplo, 2.000 quilômetros, você não consegue mandar um fóton de Pequim a Xangai sem ser absorvido no meio do caminho, né? Pode ser que até algum chegue lá. Você nem consegue fazer uma fibra sem emenda, né? Entre esse caminho aqui. Então a ideia é comunicar entre duas cidades e aí depois aquele pacotinho de dados que chegou naquela outra cidade ele manda para outra, depois manda para outra e aí chega lá na sua cidade na sua cidade de destino, né? Com uma probabilidade pequena de ter sido escutado no meio do caminho, né? Então a proposta nesse momento tem mais ou menos essa cara. Tem também redes de fibra ótica funcionando nos Estados Unidos para criptografia quântica, né? Então tem uma bastante antiga em Boston, né? Que já funciona já há mais de uma década, mas acho que são 60 quilômetros. Tem também na Europa. E o nosso sonho é um dia fazer uma comunicação quântica usando a fibra ótica que a gente tem que conecta a USP ao UFABC, que eu acho que tem da ordem de 50 quilômetros, que é do projeto Kyocera, né? Isso não vai bater nenhum recorde, mas pelo menos a gente mostra que a gente tem que dominar essa tecnologia no Brasil, né? Então já tem alguns países querendo proibir a exportação de certos elementos do refrigerador de diluição de hélio para você não conseguir construir um computador quântico, né? Então é importante que o país tenha algum investimento nessa área, porque tem certas coisas que não são vendidas. Tá? Se é estratégico e se tem alguma relevância militar, você não consegue comprar, né? Então você só pode desenvolver. Então, não sei se eu respondi da internet quântica. Com relação ao tipo de qubit, por exemplo, fóton, eu posso usar fóton para processar informação. Tem, inclusive, eu não mencionei, mas tem uma empresa tem uma empresa canadense, né? A Xanadu, né? Que se propõe a fazer processamento quântico usando esses fótons, esses chips fotônicos, né? Usando fótons. Fóton é muito bom para comunicação, então certamente os qubits fotônicos eles vão estar presentes em qualquer processo de comunicação segura e sensor. Sensor, fóton é muito bom, né, para fazer sensor, né? Por exemplo, esses qubits envolvendo spin, né? O qubit supercondutor ele pode envolver carga, ele pode envolver fase, ele pode envolver outros graus de liberdade, né? Nesse momento, os supercondutores é a tecnologia que tem, deixa eu ver se eu acho aqui o slide, é a tecnologia que tem maior escalabilidade, né? Então você desenha, você faz a litografia, esses circuitos aqui são micrômetros, né? O tamanho. É possível desenhar esse circuito no Brasil. Na verdade, lá no CBPF o pessoal já desenhou, lá no Lab Nano, alguns qubits supercondutores, mas precisa ter o refrigerador de diluição de hélio. Nesse momento, na Unicamp, tem um grupo que está fazendo um setup de um laboratório para trabalhar com qubit supercondutor, né? Mas você vê que qualquer design que você faça, você não consegue fazer esses qubits interagirem que são os átomos artificiais, interagirem com átomos artificiais muito distantes. Então, normalmente você tem interação entre os primeiros vizinhos, né? Então, tem até uns macetes, né, para você fazer uma linha de transmissão aqui na outra camada para acoplar caras que estão mais distantes, né? Então, nesse momento, o que é mais escalável são esses supercondutores. Tem os qubits de quantum dots. A Austrália investiu fortemente nisso. A Intel também andou trabalhando com isso, mas por enquanto o pessoal não consegue acoplar muitos quantum dots, né? E conseguir o nível de controle. Você tem que ter um sistema muito bem controlado, controlar muito ruído, um tempo de decoerência longo, comparado com o tempo que você faz as operações, etc., que o pessoal tem aqui nos supercondutores.
Por outro lado, o supercondutor precisa resfriar em temperatura criogênica e tal, né? Os íons aprisionados, não, você não precisa resfriar, os íons aprisionados não usam, você não precisa resfriar em temperaturas criogênicas. Você tem aqui uma câmara de ultra alto vácuo, né? Você tem um forninho aqui que solta os íons, e os íons ficam presos no potencial eletromagnético, né, que você gera aqui com os eletrodos, né, e você manipula esses caras aqui com laser. Por outro lado, é um setup linear, né? Tem até gente propondo coisas em 2D, né? Mas a escalabilidade desse cara aqui também é complicada. Além disso, você tem que acertar cada um desses íons com laser para manipular. Lá no caso dos supercondutores, você tem capacitores ali em cima de cada qubit artificial, e você muda o campo magnético ali localmente, né? Então, cada uma dessas possibilidades tem o seu desafio e tem o seu lado interessante, né? E tem muita gente que aposta muito ainda em semicondutores, porque ele já tem toda uma indústria montada na área, né? Então, o pessoal só está esperando, por exemplo, de repente, algum novo material vai cobrir o gap do tempo de decoerência, etc., e a gente vai conseguir desenvolver coisas com semicondutores, né, em vez de supercondutores, né? Aqui dos átomos aprisionados você não tem que resfriar, mas você tem outros desafios, né? Enfim, deixa eu mencionar também um outro qubit, que, enfim, cada um desses caras, ele é interessante para uma ou outra aplicação. Então, por enquanto, não tá claro, o computador quântico vai ser só supercondutor. Nesse momento, o supercondutor é o que está tendo o maior desenvolvimento, né, do ponto de vista de escalabilidade. As vacâncias de nitrogênio, os centros de cor em diamante, eles são muito legais para fazer sensor. Você consegue fazer sensores muito legais, mas aí para fazer computação com esse cara, a gente precisa desenvolver uma nova técnica de crescimento desse sistema, você teria que colocar o defeito lá no diamante de maneira muito controlada para você conseguir colocar os defeitos um do lado do outro, para fazer esses caras interagirem de maneira controlada, né? Então, por enquanto, o pessoal consegue isolar um único defeito, aí você consegue fazer medidas usando um único spin, é um detetor de campo magnético que usa um único spin. Aqui você está usando o spin nuclear e o spin eletrônico, a gente usa a combinação dos dois aqui nesse sistema, né? Então, eventualmente, isso daqui pode ser muito útil para a computação quântica. Por enquanto, não é útil para a computação quântica, é só para sensores, né? E aí, um comentário interessante é que a mesma técnica que você usa para controlar a coerência num sistema, você consegue aplicar no outro. Então, por exemplo, ressonância magnética nuclear, a mesma brincadeira que a gente faz aqui, a gente consegue fazer com vacância de nitrogênio, a gente consegue fazer com qubit supercondutor. É muito parecido, né? Os hamiltonianos e tudo. Então a gente consegue traduzir de um lugar para o outro. Então quando a gente faz um teste de princípio com ressonância magnética nuclear, a gente consegue eventualmente aplicar isso em outros sistemas. E aí também é o desafio dessa área também você conseguir, o pessoal que desenvolve hardware para o controle desses experimentos, está tentando fazer hardware que você pode usar em supercondutores, em centros de cor em diamantes, em quantum dots. Então você usa o mesmo controle que você tem para radiofrequência, etc., micro-ondas, aquisição de dados, né? E inclusive os códigos, né? Então o pessoal está desenvolvendo coisas em Python que você consegue usar em qualquer laboratório, né? Então isso é uma coisa bem interessante, né? Enfim, então meu comentário, então só para concluir o comentário, cada um desses qubits é interessante para uma aplicação. Alguns, por exemplo, fótons certamente para comunicação quântica, né? E eventualmente processamento. Tem muita coisa sendo demonstrada também nesses chips fotônicos, né? Spin é muito legal para metrologia, eventualmente computação quântica também, né? E por enquanto os supercondutores é o líder aí da área de processamento de informação, né? Mas não está claro assim se tipo, quantum dot não pode ser descartado. Tem mais. A Microsoft está investindo há anos no qubit topológico, usando férmions de Majorana. Mas aí o problema é mais difícil, né?
manipular, primeiro, detectar um férmio de Majorana é uma questão que ainda está em discussão, né? E depois manipular o férmio de Majorana, que está lá isolado de todo mundo, é legal porque ele não perde coerência, mas como é que você vai manipular esse cara, né? Então, enfim, não sei, de repente tem coisas aí nesses laboratórios que não foram anunciadas, que a gente não sabe, né? Bem legal, Zé, bem legal. Tem um espaço enorme aí para a gente brincar, né? Eu acho que a área de materiais tem um espaço enorme para brincar nisso daqui. Detetores, fonte de fóton, né? Tem um monte de coisa interessante. E, inclusive, dependendo do que sai, é melhor não publicar o paper e fazer a patente, hein? Esses tempos eu vi para substituir o diamante com o centro NV, eles sugeriram usar nitreto de boro com 2 vacâncias, uma de boro, uma de nitrogênio, e daí ficam 6 ligações livres, mas só 5 hidrogênios. Daí a gente falou assim, pô, mas como é que você escolhe pôr só 5 hidrogênios? Mas tem várias propostas, bem interessante. A síntese do bicho vai ser um outro desafio, né? Aí tem trabalho para químico, tem trabalho para todo mundo, né? O Jefferson perguntou aqui, falou, professor Alberto, obrigado pela apresentação. O senhor pode comentar sobre as propostas que relacionam e conectam plataformas experimentais distintas, por exemplo, o Triple Ions com fótons e etc. Se você tem alguma informação sobre isso? Então, tem várias propostas, sobretudo já pensando nessa história da internet quântica e tal. Eu não tenho nenhuma, não fiz nenhum slide, mas tem aqui, foi até capa da Nature há uns anos atrás, que o pessoal discutia o teleporte entre luz e matéria, né? Então, eles usavam 2 vapores de gás e 2 fótons emaranhados, né, faziam a conexão entre os 2 vapores de gás que absorviam aquele fóton, né? Então, o pessoal também usa esses vapores de gás, ou o que o pessoal também chama de metamaterial, né, para fazer memória quântica. Então, você pode fazer um sistema se comportar como se tivesse um índice de refração negativo, né? Aí é controverso, essa interpretação é controversa e tal. Você diminui a velocidade da luz. Diminui nada, você absorve, porque o pessoal da relatividade vai ficar bravíssimo, né, se eu falo isso. Você absorve a luz e você emite sob demanda. Então você liga e desliga um laser, né, para você ter aquela emissão de luz. Recentemente saiu um artigo na Nature, que eu separei lá nos artigos que eu quero ler, mas eu não tive a oportunidade de ler, que discutia exatamente teleporte nesses chips fotônicos, né? Então você pode eventualmente também interagir, né, esses estados emaranhados da luz com quantum dots, né, num guia de onda e tal. Mas isso tudo está começando. Mas, enfim, as pessoas dos laboratórios aí de física atômica já fazem isso, né? Já estudam a interação da luz com a matéria há muito tempo, né? Então, também nesse setup de íons aprisionados, você pode pegar 2 fótons emaranhados e focar lá nos íons aprisionados e tal. Mas tem muitos desafios nesse sentido, né? Então, tem muito mais proposta teórica nessa história de internet quântica do que, de fato, o que o pessoal consegue realizar no laboratório, né? Enfim. Só para completar, que o principal problema de interação de um único fóton com íons ou átomos é que a interação de dipolo magnético fica muito fraca. Você tem que colocar numa cavidade. Alguma coisa assim, por exemplo, aí, igual o Arosh faz, alguma coisa e aí a hora que sentido. você coloca numa cavidade, aí... a cavidade absorve. O pessoal de Innsbruck, na Áustria, também tem. trabalhou muito nessa história de colocar uma armadilha de íons dentro de uma cavidade, para você aumentar a chance daquele íon absorver um único fóton, né? Notem, porque uma coisa é você fazer o íon interagir com laser, que aí fica uma coisa semiclássica, né? Outra coisa é fazer o íon interagir com um único fóton, né? E eu conheci um aluno de doutorado que ele estava há 4 meses polindo a cavidade. Então ele abria lá o sistema de vácuo, mexia na cavidade, fechava, aí não tinha o fator de qualidade que eles queriam.
abria tudo de novo, mexia, fechava, aí esperava fazer vácuo. Enfim, é bastante desafiador, né? Você conseguir fazer um único átomo interagir com um único fóton, né? Um átomo preso, né? O Haroshi faz isso, né? Um único átomo, um único fóton, mas também é só o Haroshi, né? Desse jeito o que tem umas propostas, que por exemplo, a proposta até que o pessoal da USP está levando, e uma tecnologia também semelhante ao que o Serra falou sobre a Xanadu, que é usar feixes intensos para fazer computação quântica. E aí você usa variáveis contínuas, né? Que aí você usa squeezing, essas coisas. Aí você também tem algumas propostas nessa direção, tem prós, contras, vantagens, desvantagens, e aí envolve tudo que o Serra mencionou, né? Dessas interações. Aí interage com gás, por exemplo, facinho, né? Isso. Porque agora tem bastante fótons. Exato. Mais alguma pergunta, comentário? Carlos, pode abrir o microfone. Professor, boa tarde. Obrigado aí pela palestra. É só uma curiosidade, naquele slide lá que você mostrou na perspectiva de se atingir o princípio de Landauer, né? Por exemplo, nessa questão, assim, desses desenvolvimentos desses novos materiais, né, assim, que propõem substituir o silício, por exemplo, o grafeno, né? Isso aí teria alguma implicação, assim, nessa questão de, tipo, de escapar do Landauer, por exemplo, ou de mexer aí nessa tendência de 2035, por exemplo? Então, tem várias questões. Com relação ao grafeno, não sei, né? Porque tem essa história do twist lá do grafeno, que aí funciona como supercondutor e tal. O princípio de Landauer, ele é um princípio, né? Então Landauer deduz fazendo uma analogia com o que você teria na termodinâmica tradicional, um pouco inspirado na máquina de Szilard e tal, né? Tem alguns papers que tentam deduzir o princípio de Landauer de primeiros princípios, né? Então, sei lá, faz um modelo de meio ambiente, de reservatório, tenta achar uma equação mestra, tenta achar o mínimo para você apagar a informação, né? Vários desses modelos teóricos, em algum momento, você tem que fazer alguma suposição. E você sempre pode questionar essa suposição. Então, você pode questionar se isso daqui é, de fato, um limite tecnológico verdadeiro ou não. A gente acredita que seja, pelo menos para a computação clássica, né? Aqui, obviamente, já aparece um problema. Se o seu reservatório tiver temperatura zero, veja bem, num sistema quântico, eu consigo preparar o estado fundamental, né, com 99% de certeza. Fazendo refrigeração e tal, e um aprisionado a gente faz isso, né? Então a gente pode fazer alguma coisa que efetivamente funcione como temperatura zero. Né? Eu não estou violando a terceira lei, tá? Da termodinâmica, mas efetivamente a gente pode fazer isso, né? E aí como é que fica? É grátis, então, apagar a informação quando você tem temperatura efetiva zero? Então tem várias discussões na literatura sobre isso, né? Então, tem uma questão, como é que fica o limite de Landauer num sistema quântico, né? Custa mais caro apagar estados que têm coerência ou não, né? Então, custa mais caro apagar um qubit do que um bit clássico, né? Então, é uma pergunta, né? Enfim, não necessariamente o seu protocolo de apagamento vai funcionar nesse limite, né? O ponto é que, eventualmente, alguém pode descobrir se isso daqui não for o limite de fato, se alguma coisa foi esquecida na hora de deduzir esse limite, né? Eventualmente poderia aparecer alguma coisa que dissipasse energia menos do que Landauer. Mas, em geral, a gente sempre dissipa muito mais energia do que Landauer, né? Então, a gente precisa realmente de tecnologia quântica, provavelmente, para chegar nesse limite, né? Enfim, é uma questão em aberto, né? Agora, o papel do grafeno nisso, eu não sei dizer, eu não conheço o suficiente de grafeno para falar sobre isso. É porque eu fiquei curioso com essa questão aí de que, assim, porque
isso é um princípio, né? Então, assim, se, independente do material ali que você use, se tiver regido aquela mesma noção de circuito que você mostrou no slide anterior, vai acabar caindo aí, né? No KBT LN2, né? Isso, Então, assim, essa é a ideia, mas de novo, pode ter alguma coisa errada na dedução desse princípio, né? Então alguém pode questionar, né? Quer dizer, até o momento as pessoas tentam, na verdade, provar esse princípio através de cálculo ab initio, né? Deduz uma equação mestra, faz um modelo para o meio ambiente, etc, né? Então, assim, as verificações, por exemplo, experimentais desse princípio, assim, sempre tem uma hipótese que é aí que está a questionabilidade, né, no caso. Então, olha lá, como é que eu provo, por exemplo, se eu violo uma desigualdade, eu consigo fazer um experimento, a violação da desigualdade de Bell, né? Então, teu resultado experimental violou aquele limite previsto pela desigualdade, beleza. Agora, como é que eu provo que não existe um limite menor do que aquela desigualdade? Eu posso fazer um experimento que atinge o limite de Landauer para o apagamento daquela memória. Isso foi feito no sistema clássico e no sistema quântico. Mas isso não prova que não exista um protocolo melhor do que esse. Entendi. Violar alguma coisa é mais fácil do que provar que não dá para violar aquilo. Tá certo. Né? Então essa é uma questão, né? Quer dizer, como é que pelo menos eu não conheço nenhuma prova de que quer dizer, se você deduz o princípio de Landauer, de primeiros princípios, isso é uma maneira de você falar, não, esse daqui é um limite de fato. Mas toda vez que você faz alguma dedução desse tipo, você tem que fazer alguma hipótese, acoplamento fraco com o reservatório, então que o reservatório é marcoviano, então você sempre tem alguma hipótese ali que você poderia questionar, não, e nessa situação, né? Entendi. Obrigado, professor. Então, já passamos um pouco do tempo, então eu agradeço novamente o Roberto pelo colóquio e até semana que vem, pessoal. Agradeço vocês pela atenção, até mais. Tchau, tchau.